Neste trabalho, vamos falar sobre intolerância religiosa. Muitos já devem saber o que é, mas não conhecem por esse nome. A intolerância religiosa é quando você não tem vontade de conhecer ou pelo menos respeitar outras religiões. Muitas pessoas atualmente não têm tolerância nenhuma em questão de religião, pois são muito ligados à sua religião e não permitem outras religiões coexistirem. E às vezes essas pessoas obtêm tratamento agressivo e ofensivo contra essas pessoas. A intolerância religiosa é um assunto muito delicado. A religião consegue conduzir pessoas a fazerem guerras e conflitos contra as outras pessoas por causa da sua religião. Ela acontece desde os primeiros cristãos que foram perseguidos por judeus e pagãos. Na Idade Média, os judeus eram perseguidos e eram forçados a se converterem. Isso era muito comum no século XIV. No século XX, a perseguição aumentou muito, como nunca visto antes. Por exemplo, os campos de concentrações nazistas matou milhões de judeus e pessoas de outras religiões. Na Idade Contemporânea, a União Soviética perseguiu vários grupos religiosos, forçando o deslocamento de 80 mil pessoas e matando as pessoas de duas cidades cristãs. Ainda hoje, existe muita intolerância religiosa no Brasil. Pelo menos não tem histórico de conflitos armados, como ocorre em outros lugares do mundo. Na Síria, por exemplo, mais de 1/3 da população saiu do país por um motivo de guerra civil por causa da religião. Também, 450 mil pessoas estão refugiadas ou mortas. Portanto, parece que a sociedade cristã na Síria irá sobreviver. Já morreu milhares de cristãos na Síria por muçulmanos. Olá, meu nome é Lucas, como vocês já podem saber, e aqui estamos para fazer nosso trabalho sobre intolerância religiosa. E nesse tema, vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país governado por paranoia ditatorial, onde todos os cidadãos têm a obrigação de reverenciar seus líderes. Não há espaço para a religião e aqueles que ousam conhecer Jesus Cristo pagam um alto preço. O cristianismo é visto como um ópio do povo e também como uma ideologia ocidental. Normalmente, os estados comunistas têm essa visão. A pressão aos cristãos acontece em um nível muito elevado, em todas as esferas da vida. Quem entra para a família cristã sabe que deve fazer isso em sigilo. Família, vizinhos e até mesmo os melhores amigos não podem descobrir que alguém se converteu a Cristo. E se isso acontecer, a pessoa passa a ser perseguida, hostilizada e pode até mesmo ser presa pelas autoridades. A nação tem pelo menos 6 tipos distintos de campos de detenções. Então, meio que a Coreia do Norte, ela é fechada, então se você quer seguir uma religião, você tem que seguir muitos cuidados, então Ser descoberto. Quando o cristão é descoberto, normalmente é levado para as piores prisões, onde é torturado e condenado a realizar trabalhos forçados em campos de concentração. Não é fácil confirmar o número oficial de cristãos que vivem nessas condições desumanas. Alguns especialistas arriscam dizer que está em torno de 50 mil, mas as portas abertas, no site, graças a Deus, estimam um número muito maior, entre 200 e 400 mil cristãos. O país é o mais perigoso do mundo para quem toma a decisão de seguir a Cristo. Prisioneiros cristãos não são autorizados a tomar banho. Vestem-se com trapos, dormem em celas frias ou em barracões, recebem pouquíssimo alimento diariamente. Devem trabalhar por muitas horas sem descanso e com risco constante de morte. Um ambiente altamente restritivo. Mas mesmo assim, a igreja permanece crescendo por lá. Em suas orações, lembre-se dos nossos irmãos norte-coreanos. Vamos orar para os caras. Na Coreia do Norte, as pessoas são maltratadas e torturadas apenas por seguirem a Jesus. Ao contrário de que muitos podem pensar, os cristãos sírios não lamentam a situação de guerra e nem pensam em abandonar o país por conta dos ataques violentos do Estado Islâmico. Na verdade, eles pensam em lutar para reconstruir tudo o que foi perdido. Muitos templos foram destruídos, mas a Igreja de Cristo permanece em pé por lá. A guerra, que começou em 2011, ainda não terminou, e mesmo em meio a tantas dificuldades, há quem pregue o Evangelho aos sírios. Não acho justo a partir e deixar esse lugar numa situação tão precária. Eu tenho a convicção de que a cidade será ainda melhor do que era com os cristãos permanecerem aqui para lutar. Não dá para imaginar que essa terra sem uma igreja, disse Sarah, uma jovem de apenas 21 anos que enfrenta a perseguição religiosa na cidade de Alepo. A nação está na 6ª posição atual da lista mundial de perseguição, onde há muitos ataques dirigidos a todos aqueles que se decidem por Cristo. Restaurantes cristãos já foram alvo de ataques coordenados. Ou seja, nos restaurantes os caras lá envenenavam o pão e os caras morriam na glória de Deus. Várias pessoas foram mortas e muitos ficaram feridos.
Há muitas explosões que atingem bairros inteiros, danificam comércios e assustam os moradores. Os ataques acontecem de repente, e muitos são causados por homens e mulheres suicidas. Um exemplo clássico disso. Ô senhor, moço, só um minutinho, por favor. É o seguinte, é verdade que esses dias eu tava vendo você saindo da igreja aqui. Não, mas eu vejo você batendo ponto aqui de vez em quando. Não, você ora. Senhor, volta aqui. Senhor, volta! Senhor, volta, senhor! Now the world